Oi, gente! Com a proximidade do Dia do Trabalhador, nós do Entre Elas preparamos um programa muito especial para celebrar esta data, com o tema Mulheres em Todas as Profissões. Sim, porque embora ainda em algumas áreas sejam ocupadas na sua maioria por homens, hoje nós queremos destacar a coragem e determinação de mulheres que atuam encarando desafios nos seus locais de trabalho. Por isso, nós estamos recebendo aqui convidadas muito inspiradoras, que são a Suzana Liardi André, que está aqui ao meu lado, que ela é motorista de ônibus, a Elisiane Duarte Gomes, que é soldadora, e a Gláucia Scherer, que é técnica de enfermagem na motolância do SAMU, que é nosso serviço de atendimento móvel de urgência. Meninas, obrigada por terem aceito os convites, por estarem aqui no Entre Elas, bem-vindas. E o nosso papo hoje é para mostrar que podemos quebrar barreiras e inspirar outras mulheres também a atuarem em profissões que são usualmente de homens, que a gente visualiza mais homens atuando. Então eu vou começar perguntando para vocês todas, né? A gente começa com a Suzana, que está aqui do meu lado. A que o motivou a escolher essas profissões, né? Que caminho que vocês visualizaram para estar nesta profissão, encarando os desafios dessas profissões que as pessoas veem mais homens atuando, né? Sim. Para mim, eu comecei na empresa como operadora de sistema. E ali eu via... A empresa é a Visat, né? Só para te contextualizar, que eu não comentei no início. Isso, assim. eu trabalho na Visat, sou motorista. Então, assim, eu vi através dali, já que a empresa, ela te dá a oportunidade de crescer lá dentro, né? Então, eles têm lá a escolinha, onde eles te ensinam tudo. E eu vi ali uma oportunidade de ter uma profissão, né? E foi tudo que eu sempre sonhei no fim, sabe? Porque foi a profissão, eu me achei nessa profissão, né? Eu adoro o que eu faço. E você dirige os ônibus, aqueles grandes, né? Também. Que o Fábio comentou. Os articulados também. Também não tem um único ônibus que tu dirige, é conforme, eu não sei, conforme a escala. É por escala, isso. Aí pode ser que eu esteja nos menores, pode ser que eu esteja nos articulados. Então, eu pego qualquer um deles. E como é que é dirigir um ônibus assim? Ai, é muito gratificante. Levar passageiros. Sim, é que nem assim, no início, assim, quando não tinham muitas mulheres, que agora já tem mais, né? Mas já fazem 16 anos que eu tô de motorista, né? Então, no início, assim, era bem estranho. As pessoas te olhavam, assim, umas admiradas, outras, assim, com o pé meio atrás, né? E aí, aos poucos, isso foi mudando, sabe? Aí, hoje não. Hoje as pessoas já te veem diferente, né? Não te veem diferente do homem hoje ali, né? Tem alguns que ainda têm o preconceito, né? Eles entram, ficam te olhando com medo, assim. Mas desconfiados. Desconfiados, mas assim, na maioria não. A maioria das vezes agora é bem tranquilo e bem gratificante. Tem até imagens aqui na tela aqui atrás, né? Mostrando a Suzana atuando. Sim. Suzana, acho que na tua empresa deve ser qual a porcentagem de homens que atuam, né? De mulheres que atuam dirigindo ônibus? Você é uma das únicas, acredito. Não, se eu não me engano, tem 55 motoristas mulheres agora. De quantos, mais ou menos? O total de motoristas, eu não sei ao certo, mas deve ser uns 500, 600. Então, contar que é uns 10%, Isso, mais ou menos. acredito que sim. Certo. Vamos falar então com a Elisiane um pouquinho. Elisiane, conta como é que é ser soldadora, que é uma atividade um pouco mais pesada, né? Como é que é a tua atuação, assim? Eu costumo dizer que é bem desafiador, né? Porque eu trabalho num setor que eu fabrico peças para serem montadas nos ônibus, né? Eu faço parte do ônibus. E tem peças bem pesadas, é bem desafiador, mas é bem gratificante também, né? Tu saber que tu tá num universo bem masculino e que tu se sobressai, né? É bem gratificante também. E eu adoro também. Sim, não quer dizer que seja por ser uma atividade mais pesada que uma mulher não possa atuar, exatamente, né? Exatamente. E, e hoje eu vejo que tem muitas. Quando eu entrei há 10 anos atrás, tinha bem menos, né? Mulheres na área.
Sim. Hoje eu vejo que tem bastante mulher mesmo, sabe? Então ali atrás também temos as imagens trabalhando, né? Que o pessoal da comunicação nos passou, da Marco Polo, né? Se imaginava como soldadora um tempo atrás ou não? Não, quando eu entrei na Marco Polo, eu entrei como auxiliar de produção, né? Nunca me imaginei, nem imaginava como é que era ser soldador, né? Aí fui buscando oportunidades e melhorias, né? De carreira também, né? Aí eu fiz o curso lá dentro mesmo, né? Falei com o meu supervisor, que não era da área na época, né? Pedi uma oportunidade de fazer, ele me indicou na própria escola da empresa. Eu fiz o curso e continuei trabalhando lá. E aí, ali na pandemia, deu todo aquele fuzuê e tal, né? Aí eu saí da empresa. E aí o meu curso foi ter validade, né? Eu comecei trabalhando em outra empresa como soldadora. E quando retornou as atividades, que voltou, a Marco Polo estava pedindo muito soldador, né? Aí eu pensei, minha oportunidade de eu voltar, né? Para onde eu comecei tudo, né? E aí eu voltei para a empresa como soldadora. E já faz 5 anos que eu tô na função de soldadora, no caso. 5 anos já. 5 anos, Então o pessoal da comunicação lá da Marco Polo nos passou que do centro de fabricação, 18% do quadro são mulheres. E dentro do teu setor, 11% do quadro são mulheres também, um número baixinho de mulheres, né? Mas também que vem começando a aumentar. Isso que é bom, vem numa decrescente bem legal, assim, sabe? E claro que eu acredito que por isso que vocês estão aqui, porque são inspiração para outras mulheres também assumir qualquer cargo que tenham vontade, né? Que queiram também. Que queiram, né? É bem desafiador, mas é bem gratificante tu ver as pessoas. O que tu faz lá no Marco Polo? Sou soldador. Acho que as pessoas se assustam isso, eu não vejo isso como um preconceito, eu vejo como uma motivação. Sim. Entendeu? Pra mostrar mulher... que pode. Isso, é um lugar possível de estar. Exatamente, A gente pode estar onde quiser, né? Exato, exatamente. Acho que esse é o ponto. Gláucia, conta pra nós, não é nenhuma ambulância, é uma motolância. Então, além de ser técnica em enfermagem, de atender pessoas, você ainda dirige uma moto, né? Pra atender as pessoas. O desafio é grande, E né, a moto Cris? a gente sabe que ela vai mais rápida, né? Isso. Então, pra chegar nos lugares, eu acho que é mais urgências que você atende. Exato. Então, o papel que a gente desempenha ali no SAMU, então, né, no serviço de pré-hospitalar, chegar com brevidade até as vítimas. E na motolância nós temos os extremos, né? Nós atendemos os pacientes com maior gravidade, que é onde nós temos que minimizar, cada segundo importa para a vida deles, né? Então, quanto antes nós chegarmos, isso faz diferença no desfecho total, no final do caso, né? Então, também, como as meninas já disseram, é extremamente desafiador, mas é uma coisa que nos motiva, né? Então, quando a gente trabalha em prol, na minha situação, em prol da vida de alguém, né? Eu acho que a gente levanta todos os dias com a intenção de hoje eu vou fazer a diferença na vida de alguém. Então, do mesmo modo que as meninas, dentro do que fazem também, a gente acaba fazendo essa diferença, né? E como mulher, então hoje o nosso fato aqui, né, desafiador de levantar profissões que mulheres também são capazes. Então, dentro do universo masculino, do mundo da pilotagem, dos motoboys, da galera da moto que está toda aí na rua toda hora, né? A gente acaba também, dentro da área de saúde, tendo o serviço de motolância, que é onde nós... Tem imagens na tela ali. Isso, a gente também se capacita, né? Se prepara muito para isso, faz cursos, está sempre atualizando as questões de segurança, né? E também da prestação do socorro devido a essas vítimas, porque nós precisamos dessa brevidade no deslocamento, precisamos chegar a essa vítima e também conseguirmos atendê-la da melhor forma ou da forma que ela necessita, né? Então, nem sempre é só chegarmos rápido, mas é chegarmos com o recurso correto, né? Então, é muito gratificante, e realmente, assim, nós somos capazes. Muitas vezes a gente chega no local, tira o capacete e as pessoas dizem: é uma mulher. É muito gostoso, porque é tão comum as pessoas enxergarem como um universo masculino, que aí tu abre o capacete e a pessoa, uou, é uma mulher. Vê como as pessoas ficam surpresas, né? Então é gostoso demais. É gostoso demais ver
essa surpresa das pessoas. E também tem o lado que, assim, cada porta, cada barreira que tu quebra, tu consegue vendo que, apesar do serviço ser majoritariamente masculino, né, a gente vai indo de pouquinho em pouquinho, vai incentivando, vai motivando outras mulheres que são capazes também, né? Porque tem a questão da pilotagem, tem a questão do risco, do medo, né, da frustração, das quedas, já tivemos levanta e vai de novo, né? Então além do ser um bom profissional, tu tem que ser um bom piloto, então isso é uma aprendizagem continuada. E eu acho que tem que lidar com uma pressão, né, uma certa pressão. Muita, assim. muita pressão. Né? Assim, cada uma no seu tem a pressão de horário, a pressão da entrega do veículo na melhor condição, né? Entrega, né? Cuidar de uma vida. Nossa, olha só a pressão que tem que lidar, né? É o tempo todo. Sim. E agora vocês já estão consolidadas na carreira, vocês já estão há um tempinho nesse cargo de vocês, mas quando vocês começaram, uns anos atrás, vocês acharam que tinha alguma resistência por ser mulher ou enfrentaram alguma subestimação, assim, não, por ser mulher talvez não vai conseguir, né? Contem pra nós como é que foi esse início, assim, nesse cargo de vocês. Bom, o meu início, assim, é que tem muito passageiro, né, no ônibus. Então, aí o passageiro entra e fica te olhando, né? Aí tem muitos ali que sentam e ficam te analisando, né? Para ver se tu tem realmente a capacidade de estar ali, né? E aí as pessoas mais velhas geralmente fazem isso, sabe? Motoristas aposentados, né? Que então eles sentam ali e ficam te analisando. Aí no momento que eles têm a oportunidade, aí se eles acharam positivo, eles vêm e eles te dizem, né? Eles te elogiam, né? Eles grande motorista, tu, né? Então é muito gratificante nesse ponto, sabe? E as pessoas mais novas, aí as crianças entram, olham, olha mãe, é uma mulher, sabe? Então eles ficam bem admirados, né? E as mulheres também, elas ficam assim, eu tinha que ter essa coragem que tu tem, sabe? São esse tipo de admiração, assim, que as pessoas que a gente consegue ver, assim, ali, né? Lógico, sempre tem os negativos também, né? Mas é bem mais coisas que te levantam, né, do que negativas. Porque eu acho que a gente escuta, tem um pouco de preconceito com mulher que dirige, né? Se até carro a gente escuta, tinha que ser mulher. Sim, tem isso. Tem, muito. Enfim, são comentários que a gente escuta sempre e a gente às vezes fica com aquilo na cabeça e muita gente reproduz sem pensar naquilo, né? É bem verdade, que nem assim, se dá algum problema, alguma coisa, é um homem, já é mais normal, né? Isso. Agora, se é uma mulher que tá ali atrás do volante, aí já sempre tem aquela piadinha, né? Sim. Tem que ser mulher. Tem que ser mulher, como se mulher não pudesse errar ainda, né? Tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. Sabe? A mulher tem que, na visão da maioria, principalmente dos homens, a mulher tem que ser perfeita, né? Na parte que no caso, eles acham que é deles, né? Mas não é mais bem assim, né? Não. Até porque as mulheres estão saindo, até por esse movimento, as mulheres saírem do papel de ser só dona de casa e também trabalharem, né? Então, para elas trabalharem, elas podem trabalhar na área que elas desejarem e se sentirem chamadas, né, para aquele cargo. Eliane, quer trazer alguma história, assim, que tu passou no setor de fabricação? Não, assim, o que eu vejo eu não digo como uma dificuldade que eles têm de aceitar, mas é tipo encorajador, né? Se ela pode, por que as outras também não, né? Eu não vou, tipo, pra mim também bem motivador. Tu consegue fazer isso, tu consegue fazer aquilo. Eles ajudam muito também, sabe, os colegas. Eu não tive muita dificuldade por causa disso, sabe? Eles são muito cooperativos com nós. Não era que essa peça pesada, né? Sim, que bom. Eles ajudam bastante, então é bem legal. Na minha área, porque o meu setor é dividido em células. Eu sou a única mulher da minha célula. Então, eles me ajudam bastante, sabe? É bem gratificante. É uma união também, né, da equipe. Isso, é uma equipe, no caso, né?
E se a equipe está indo bem, todo mundo vai bem, né? Sim, exatamente. E não é uma mulher que vai tirar o mérito da equipe, né? Com certeza. Não, até pelo contrário. Exatamente, Acho que a mulher tem algumas coisas que os homens não têm, que acho que é questão de sensibilidade também. Exatamente. Né, e a mulher tem uma visão muito ampla das coisas, né? Também. Que às vezes o homem é mais focado no... Isso. Né? A gente vê o como um todo, né? Sim, vê o contexto todo. O contexto todo. Gláucia, até conta pra nós, é pioneira, a Carol tá me falando aqui no ponto. É a segunda, a Carol tá me dizendo, segunda, mas é a única em atuação, a Carol me dando uma colinha aqui, a única que atua em motolância no estado. Exato. Eu acho que foi a segunda que começou atuando, né, com motolância. Isso, então, dentro do padrão mulheres atuantes na motolância, eu fui a segunda a atuar no estado. Hoje em dia, ainda sou a única atuante. Já tivemos outras meninas atuando no estado onde temos o serviço da motolância. E recentemente elas não estão, né, saíram desta função, estão trabalhando somente nas ambulâncias. Eu acho que isso é um mérito das mulheres, essa quebra de padrões que nós estamos fazendo. Eu acho que cada vez que nós nos levantamos para defender a profissão que majoritariamente é masculina, nós estamos quebrando esse padrão cultural, esse padrão tradicional, né? Como a colega disse, quando a criança olha e se surpreende, nós estamos vendo que é um padrão familiar, né? É cultural, vem se repetindo de geração em geração as profissões onde geralmente são, né, do homem. Então, a gente vir mostrar para essa nova geração que sim, a mulher é capaz de além de atuar num serviço que traz risco para ela, além de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, ela ainda se coloca diante de uma profissão onde ela sim faz a diferença, onde ela sim inspira outras mulheres, né? E onde nós podemos também levantar essa bandeira e dizer que, apesar de não sermos iguais aos homens, nós sim somos capazes de desempenhar profissões que eles fazem, né? Então, eu acho que dentro da minha área, sendo pioneira nessa área de atuar, temos muitos dificultadores, Cris, dificultadores de padrões, dificultadores de estar em locais de risco. Teve uma época no SAMU em que por muitos anos nós trabalhamos somente com uma motolância, nós deslocávamos sozinhos. E por muitas vezes te digo que chegamos em situações onde a gente não conseguia se manter lá por questões de segurança e nós temos total condição de dizer eu não posso ficar aqui porque essa cena está insegura, né? Então eu me retiro deste local e retorno. Porém, aí vem aqueles comentários, se fosse um homem ficaria, se fosse um homem enfrentaria. Da minha equipe? Não. Da minha chefia? Não. Do SAMU? Não. Da população que está ali. Então, são barreiras que a gente vai enfrentando. Eu desço da moto, eu chego com os meus baús, eu chego com a minha mochila, eu vou enfrentar o atendimento, fazer o melhor por aquele paciente e as pessoas dizem assim, tu vai conseguir tirar ele daqui? Né? Tu tem força? Tu consegue? Por quê? Porque o padrão é um homem socorrendo. A força faz parte do homem. Mulher não é forte. Né? Não, lógico, nós sabemos que fisiologicamente as mulheres têm menos força que os homens, isso é inegável. Mas porém, eu acredito às vezes que podem ter homens um pouco mais fracos. Claro, do mesmo modo que tem mulheres mais fortes. Né? Exatamente. Então eu acredito que a gente consegue esse padrão de equilíbrio. Não é o padrão por homem e mulher, às vezes é da própria pessoa. Gênero, né? Isso, exatamente, não é uma questão de gênero, mas é a própria pessoa, um pouco mais fraca, um pouco mais forte, um pouco mais resiliente, um pouco menos resiliente. Exato. E não por ser homem ou mulher, né? Acho que tem coisas que não passam por gênero. E as pessoas colocam ainda a questão do gênero. A mulher é mais fraca, a mulher é mais sensível. E a mulher é mais sensível. Não podemos negar isso. Sim. Mulher é mais sensível. Quer dizer que a gente não pode desempenhar. E nesta hora, nossa sensibilidade, eu acho que vem muito a calhar para o nosso lado. Na hora de exercer a nossa profissão. Na hora de tu parar numa parada de ônibus e saber que aquela pessoa, se não pegar aquele ônibus, ela vai prejudicar o resto do dia dela, tu pode demorar um segundinho para arrancar teu ônibus que dá tempo dela chegar. Né? Então, eu te pego como exemplo porque eu também estou na pilotagem, né? Então tem isso, às vezes numa faixa de pedestres eu estou ali, se eu posso segurar e deixar a pessoa passar, é uma gentileza, não que os homens não façam, mas é muito mais comum ver mulheres
Sim, fazendo, tendo essa questão de sensibilidade, né? Então são coisas que também a gente consegue semeando, né? Para que essa gentileza vá rodando. A gentileza gera a gentileza, né? Meninas eles dizem que a mulher é mais cuidadosa. Isso, E né? Eu acho que é. Isso sim, essa questão acho que passa por homem e mulher. Algumas coisas é da mulher mesmo, como algumas coisas são do homem. Bom, meninas, que bate-papo bom que nós estamos tendo aqui, inspirador, mas nós temos que chamar um intervalinho. Então, você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já, é 1 minutinho. Sabe quem está fazendo 70 anos? A Petrobras, sempre apoiando projetos de proteção ambiental. Porque quando a gente direciona energia para a biodiversidade, cuidado vira respeito ao meio ambiente. Quando a gente põe energia onde faz diferença, a natureza se renova. É nessa energia que a Petrobras vai. Transformando a vida de todos. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. A Petrobras inova há 70 anos. Com pioneirismo e liderança, sempre olhando para frente. Por isso, também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona energia para inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. É pensando no futuro que hoje a nossa energia já está em todo o Brasil. Para uma transição energética justa. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Oi, gente, estamos de volta com Entre Elas, especial do Dia do Trabalhador, e o tema hoje é Mulheres em Todas as Profissões. Minhas convidadas muito especiais, a Suzana, a Elisiane e a Gláucia. A gente estava batendo um papo no primeiro bloco sobre a rotina delas de trabalho, e agora vamos seguir também falando. E eu quero começar esse bloco perguntando para vocês se vocês já tiveram alguma experiência positiva relacionada à inclusão, assim, na questão das mulheres nas profissões. E também a negativa, né? Vamos falar sobre a inclusão positiva, né? E negativa. Anotaram alguma, por exemplo, qual a dificuldade de ser mulher no meu trabalho? Não tem tantos banheiros femininos, né? Não estava preparado. Né, que acontece às vezes, né? Talvez por ser motorista, às vezes não tem, por exemplo, tanto banheiro feminino, tem mais masculino, alguma coisa que vocês notaram que o ambiente não estava preparado para ter mulheres atuando. Vamos falar sobre os... Quer começar a vamos começar pela Gláucia. Hoje, no primeiro bloco, a gente começou, então, com a Suzana, vamos voltar para lá agora. Então, a Gláucia. Sobre desafios, assim, de estrutura para as mulheres trabalharem, eu acredito que no meu ambiente de trabalho eu não cheguei a enfrentar isso. Porque dentro da área da saúde nós temos, então, uma preconização de regras, né, do Ministério do Trabalho sobre isso. Nós temos uma norma regulamentadora que exige que nós tenhamos vestiário, que tenhamos dormitórios, tenhamos refeitório, todas as coisas, e eles são extremamente adaptados tanto para mulheres quanto para homens. Não cheguei a enfrentar essa dificuldade negativa. Positivamente, já sim,
tem uma ênfase muito grande para que todas as pessoas, tanto mulheres quanto homens, recebam o mesmo treinamento, recebam o mesmo incentivo, né? A mesma propriedade para poder exercer a sua profissão com excelência ali na frente, né? Então, negativo não e positivo muito bom. Eu tenho experiências positivas sobre isso. Certo. A minha empresa, como todo mundo sabe, é muito grande, né? Os setores, 10 mil trabalhadores, os setores, né, são setores muito grandes. Então, o meu problema seria o distanciamento do setor dos banheiros. Mas é uma coisa que não acho muito relevante, assim. Né? É bem tranquilo. E no início, lá, há 10 anos atrás, os banheiros eram menores para as mulheres, porque eram bem menos mulheres, né? Hoje não, hoje nós temos banheiros enormes, com espelho, hoje melhorou bastante, sabe? A estrutura dela melhorou bastante, né? Mas temos espelhos enormes, tu entra no banheiro, tu já tá se enxergando de corpo inteiro, bem legal, sabe? Melhorou bastante, sabe? Sim. Já foi pensado mais para... Sim, eu acho que até pelo número de mulheres, como aumentou muito, eles já foram melhorando, né? Sempre estão melhorando a infraestrutura da empresa, né, em si, e pensando também, acho que nas mulheres, a questão dos espelhos e tal. Sim, que é bom. A gente dá valor. Na parte do transporte ali, há um tempo atrás, logo que eu comecei, era um pouquinho mais complicado, né, para banheiro, tanto é que dependendo do lugar que tu tá, não tem como ir, né, se tu tá no trajeto, não tem como parar e ir no banheiro, mas depois com a implantação ali dos EPIs, né, aí ficou bem melhor, né, então tem ali toda a estrutura, a água também, era muito complicado, a gente tem que estar levando a água, né, mas agora ali com os EPIs ficou mais fácil. Ainda tem as linhas que não entram nos EPIs, né, mas aí nos finais de linha e agora tem os banheiros, né. Sim. Então aí... E vamos falar de um assunto um pouco mais complicado, meninas. Vocês notam episódios de assédio ou machismo dentro do ambiente de trabalho de vocês, ou até fora, né? Quando vocês lidam com o público, né? Sim, às vezes acontece, que nem assim, dá algum problema. Aí tem homens que por tu ser mulher, né, eles acham que eles podem te mandar, né? Que nem eles falam alto, eles te humilham ali às vezes, né? Aí por tu ser mulher, porque se for, até mesmo quando nós era assaltada, né? Assaltar uma mulher é mais fácil que assaltar um homem, né? Então, né, nessa parte aí, sim, sabe? E como vocês lidam com isso? A maioria das vezes o que a gente tem que fazer é escutar, né? Não levar o assunto para frente, fazer de conta, às vezes, até que tu nem tá escutando, né? E seguir a tua viagem, para não ter mais complicação ainda, né? Porque, às vezes, quando bate de frente, aí o negócio piora ali, né? Fica bem pior. No meu ambiente, tem bastante, às vezes, né? Mas, assim, tem que ter um jogo de cintura também, né? Sim. A gente tem que ter, e a gente no meio desse público masculino, a gente aprende muito a lidar com essas coisas, né? Então, eu sempre eu ouço as piadinhas, eu finjo que não ouço, viro as costas e saio. Eu acho que esse é um ponto positivo. Como tu lida bastante com homens, aprende a lidar com essa situação. A gente, na verdade, já pega mais experiência para sair daquela determinada situação. Eu acho assim que a gente se torna um pouco mais masculina. Tipo, a gente aprende a agir como eles. Eu acho que esse e nessa questão aí é mais ou menos isso. Aí tu vai indo, né? Tem que ter aquele jogo, né? Sim. Não dá pra te levar tudo a ferro e fogo, né? Sim, isso é verdade. Eu acho que isso no geral também, né? Isso, hoje em dia não só no ambiente, até em casa, com a própria família. Sim. Eu sou de uma família que tem muito homens. E sempre tem, né, as piadinhas e tal. Sim. E é uma coisa que tu tem que... Não pode levar muito a ferro e fogo, né? Enfim. Para mim, dentro do meu ambiente de trabalho, eu não enfrento machismo ou preconceito, ou assédio, essas coisas dentro do meu grupo de trabalho. Diferente já é do ambiente de rua. Sim. O ambiente de rua já tem um peso diferente, sim, né? Então, assim, o nosso grupo de trabalho, a gente se protege, os meninos costumam estar sempre se colocando em proteção a nós, não expõem, não permitem as situações acontecendo. Então, nós temos um grupo bem unido, bem coeso nessa questão. Eu acho que o SAMU é um grupo muito coeso.
Já no atendimento ao público, na abordagem, óbvio, mulher de farda chama atenção, né? Então, mulheres que chegam, tu escuta a piadinha, ai, tô passando mal, me atende, me socorre, né? Tu passa na rua, aquela coisa, aquela piadinha básica, né? Mas, assim, difícil a gente enfrentar realmente. Eu acho que porque nós estamos numa posição de salvar. A pessoa está lá esperançosa pela nossa chegada. Então, difícil eles nos abordarem com esse questionamento, né? Muito mais frases de assédio do que frases de preconceito. Sim. E você acha que o preconceito às vezes vem das próprias mulheres? Acredito que tenha fundamento. Acredito que tenha fundamento, porque eu acho que nós fomos, ao longo dos anos, tão desencorajadas pelo nosso padrão social, pela nossa cultura, de que nem mesmo as mulheres entendem que elas têm capacidade para executar aquelas funções. E às vezes daqui a pouco tem uma frustração, né? Então, né, se projeta uma frustração pessoal dentro do exercício da profissão do outro. Acredito que sim. O que vocês acham, meninas? Querem comentar? Eu acho que é de se projetar, que não, tipo, por que ela consegue ou não? Acho que tem muito isso das mulheres contra mulheres, né? Acho que tem muito a ver também. A inveja, às vezes. Inveja, isso, né? Que às vezes não é... A inveja, eu acho que é o maior deles, sabe? Porque elas te olham assim, e às vezes tu vê que ela tá olhando assim, mas não é com um olhar, assim, de admiração, né? Aí diz, eu já escutei também muitas falarem, eu não tenho essa tua coragem, eu queria muito ter, sabe? Mas tem umas que sabem que certas profissões não é para todas também, né? Sim. Tu tem que saber o que tu tá fazendo ali. Assim, aquela questão que a gente comentou, nem é por ser mulher, é por questão de gênero, a questão de dizer a pessoa não é para aquilo, pois né? Não serve para aquilo, né? Isso. Então, não adianta ou não gosta, a pessoa querer ser, né? O que ela não consegue. Sim. Mas é interessante falar isso, porque às vezes falta aquela questão de a gente ajudar outras mulheres, a levantar outras mulheres. Às vezes a questão da inveja, do preconceito vem da própria mulher, né? Sim, eu já fiz aquela coisa de se ajudar, se unir, e às vezes fica para trás. Eu já incentivei muitas colegas, sabe? Que nem na época que a gente tinha mais operadoras, né? Então, todas que trabalharam comigo, acho que tem umas 4 que depois passaram a motorista, sabe? Sim. Porque eu sempre incentivei elas, sabe? Nunca... É que nem tem dentro da nossa profissão ali colegas, mulheres que a gente vê que não querem que as outras sejam o que tu é, sabe? Eu sempre incentivo, eu digo, não, tu tem vontade? Vai em frente, vai lá, faz o treinamento. Porque às vezes ela precisa desse empurrão, né? Pois tem muitas que precisam desse empurrão, então tem umas 3, 4 ali que eu incentivei ali, e que hoje tem uma que às vezes ela nem tá mais na empresa, sabe? Porque eu falo com ela e toda vez ela me agradece, sabe? Ela diz, se não fosse tu me dar aquele incentivo, aquela coisa ali, eu não era o que eu sou hoje. Né? Eu acho isso gratificante para mim, sabe? É demais, né? A pessoa saber, sabe? Outro tema que eu gostaria de trazer aqui para o programa é maternidade. A gente sabe que a mulher tem, né, a nossa diferença para os homens, essa questão da maternidade, que a gente tem que dar uma pausa na carreira, né? A gente tem a gestação, depois tem a licença maternidade, né? Como vocês lidam com isso dentro dos ambientes de trabalho de vocês? Acho que a Suzana e a Glaucia podem falar um pouquinho melhor, né? Como que foi para vocês, ou se vocês começaram a carreira de vocês depois, né, da maternidade, como é que foi isso? Eu entrei na empresa, o meu filho tinha 4 anos, né? Então, era eu e ele. E no início, assim, foi indo, ele sempre se admirou, sabe? Ele dizia, minha mãe é motorista, ela trabalha nos ombros, ele dizia, né? Então, assim, o problema maior ali era onde deixar. Eu deixava com a minha cunhada no início, deixei em escolinha, né? Mas não teve, assim, maiores problemas, assim, a respeito disso, sabe? Sim.
Glaucio, teve que dar uma pausa na carreira? Eu não cheguei a pausar a carreira, eu iniciei a área da enfermagem junto, bem dizer, com a maternidade. Eu me formei, eu estava ganhando meu filho já, então eu fiquei só o período da licença maternidade realmente fora de atuação, e depois eu já retornei para a minha área. Mas assim, o nosso maior desafio na área da saúde é o regime de escalas, né? Nós não temos finais de semana, não temos essa coisa, porque nós estamos na escala. Então, dentro disso, sim, tem que contar muito com o apoio do esposo, da família, de mãe, irmãs, todo mundo. Aos finais de semana, feriado, noite, essas coisas que a gente acaba girando a escala, né? Para suprir a demanda do serviço. Mas, sim, eu acho que uma das coisas que mais motiva para nós, como mãe, é ser inspiração para os nossos filhos. Então, eu vivenciei algumas situações em que meus filhos levavam para a escola no Dia das Mães. Desculpa, vai marejar os olhos aqui. Meus filhos levavam para a escola no Dia das Mães a profissão da mãe como exemplo. Então, e contar para os colegas e fazerem, né, teatrinho de como a minha mãe trabalha, que a minha mãe chega assim e faz isso, faz aquilo. Então, muito gostoso, sabe? Ver que tu serve de inspiração para os teus filhos, que tu consegue trazer para uma geração já a possibilidade de ver mulheres atuando nessa área, né? Então, é gostoso viver isso. Legal, gratificante, eu acho. Elisiane, tu acha que tem mulheres que optam por não ter filhos por causa da profissão? Acredito que sim. Não é o meu caso, né? Mas acredito que sim. Porque, tipo, tem que botar as crianças na escolinha. E sofre a criança e sofre a mãe, né? Mas hoje a gente vê muito isso, né? Sim. As mães que trabalham têm tripla jornada às vezes, né? Dupla, tripla. Porque ainda a casa, agora também tá mudando, mas a casa e o filho fica por questão da mulher, né? Exatamente, mudou, mas não mudou, enfim, né? Estamos no caminho, né? E, tipo, é um peso a mais pra mulher, né? Mas estamos no caminho, né? E meninas, quais conquistas vocês ainda querem ter dentro da área de atuação de vocês, que vocês gostariam, que vocês almejam, né? Para mim, Cris, vou tomar a frente aqui das meninas. Para mim, assim, eu acho que profissionalmente eu atingi hoje um nível de que eu gostaria de estar onde eu estou. Eu executo o meu trabalho dentro de uma gratificação muito grande. E o que eu ainda quero ver nos anos que eu tenho ainda de trabalho é outras mulheres fazendo o que eu faço. Legal. Então, dentro do estado, é como a gente comentou antes, ali no nosso estado nós temos muito poucas mulheres atuando no serviço de motolance. E eu quero sim, eu ainda quero passar por essa experiência de dizer, elas vieram depois de mim. E eu acho que isso vai valer a pena. Até porque a gente sabe, ambulância também, acho que nem ambulância é normal de mulheres dirigir, muito mais uma motolância, muito mais né? Moto, exato, então... Eu sei porque minha mãe também trabalha na Mercor e ela também trabalhava, né, dirigindo uma vez, que era carros, e ela também passava por isso, né? Então, já não é normal ver mulher dirigindo, tanto ambulância quanto moto, enfim. Então... É isso aí. É aí no caminho que a gente tá emocionada ainda, né? Elisiane? Nós na indústria sempre temos que estar buscando a melhoria, né? E eu não é diferente, eu quero crescer ainda mais. E para isso eu tenho que buscar conhecimento, estudar, para continuar ou de soldadora, quem sabe almejar outros. Olha isso aí. Eu já pensei muito em ir viajar, sabe? Pegar uma empresa de turismo ou uma empresa que faça viagens para longe. Porque até então eu só tive a experiência dentro da cidade, né? Só no ônibus urbano. Então, eu gosto muito de viajar. Então, assim, eu acredito que eu vou me realizar a hora que eu conseguir fazer isso, sabe?
Legal. Meninas, bom, a gente já está encerrando o tempo do programa, passou super rápido, muito inspirador conversar com vocês, até o pessoal que está nos assistindo, daqui a pouco se encontrar, a Glaucia atendendo, né, a Suzana dirigindo um ônibus por aí, já vão, né, lembrar do programa. A Elisiane já está mais dentro de um centro de fabricação mais difícil, mais difícil de te ver, né? Acho que as gurias têm mais contato. Até, Glaucia, se quiser deixar o contato do WhatsApp do SAMU, caso as pessoas precisem de atendimento, né, é sempre bom, acho que eu tenho aqui anotado. Isso, eu acho que dá para colocar na tela ali. Isso, tem né? Por vezes a linha 192, 192, né, por algum mas a gente motivo tem sai um de telefone, né? Isso, a linha 192 às vezes por alguns motivos de comunicação saem do ar por alguns instantes e sim, tem números específicos para que as pessoas possam solicitar o seu atendimento, né? Tem aqui se puder colocar. 5484499033, né? Isso, que é legal o WhatsApp que também... Que é um serviço que está à disposição de todos, né? Exato, gratuitamente, 24 horas por dia, estamos na linha de frente atuando, levando socorro para as pessoas dentro da nossa qualificação e para nós, cada segundo importa. Então, a gente vai sempre tentar chegar o mais breve e trazer o melhor socorro para o teu amor que está lá na ponta precisando. Querida. Meninas, muito obrigada, então, pelas trocas, pela conversa. Vocês são inspiração. Muito obrigada por inspirar outras mulheres também, mostrar que é um caminho possível, né? As mulheres estarem aonde elas quiserem atuar. Feliz Dia do Trabalhador para vocês. Obrigada. Feliz Dia do Trabalhador para você que está nos assistindo. Que vocês possam sempre ter satisfação e sucesso na sua profissão. Obrigada pela sua companhia e até um próximo Entre Elas.